Olha o tema de hoje, gente. Então, toda vez que eu posto vídeo sobre berçário, o que acontece? Tem muita gente que tem muita dificuldade, não em fazer o berçário, mas fazer com que ele se desenvolva, né? Talvez vocês saibam como recolher as folhinhas, como tirar as folhinhas das suculentas, colocar no substrato, mas e depois, né? Coloco na sombra, deixo no sol, quanto tempo demora para brotar, quando que eu começo a regar, rego sem ter raízes, não rego, essas suculentas têm que ir para o sol quando? Então, isso são dúvidas comuns de quem tem vontade de ter muita suculenta a partir de folhas. E olha que graça que elas são, né? Então aqui eu tenho a facilidade em fazer, né? Eu aprendi a fazer berçários e hoje eu consigo ter bons resultados em praticamente todas as suculentas, né? Respeitando o tempo de cada um, porque como eu sempre falo, a individualidade de cada planta é que vai determinar o tanto de tempo que demora para germinar. E a gente tem que ter paciência, sim. Quem não tem paciência não consegue ter um berçário bonito, porque espera que seja tudo muito rápido e não vai, gente. Então, vídeo de hoje, berçário de suculentas, passo a passo para otimizar esse cultivo. Para quem não me conhece, sou a Rose Moraes e vocês estão no canal Rosa de Pedras Suculentas. E se você de repente apareceu aqui no canal por uma chamada do YouTube, não conhece ainda, eu convido, né, a assistir esse vídeo. Se gostar do conteúdo, fique. Aqui nós somos uma equipe e a tendência da equipe é sempre evoluir. Bora pro vídeo, gente? Gente, fala a verdade, tem alguma fase mais bonita que a fase do berçário? Dificilmente, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou mostrar o passo a passo aqui para vocês, quais as fases que a gente tem que se atentar muito bem para que a gente tenha um bom desenvolvimento, né? E a gente otimize isso para que vocês sempre tenham suculentas aí para arranjos, para troca, para venda, né? Então ele tem aqui uma infinita possibilidade através do nosso berçário, vamos falar assim, né? Então, para quem não conhece o canal ainda, eu sou a Rose Moraes. Esse é o canal Rosa de Pedras Suculentas. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouquinho delas. Algumas mudanças essa semana. E vida que segue, né, gente? Então, quando que você consegue fazer mudas através de folha? Quando a suculenta tem na sua característica essa propagação, né? Geralmente, a gibiflora não tem essa condição. As folhas grandes, uma ou outra, eu nunca consegui, mas tem gente que consegue com que elas brotem, né? Que mais? Geralmente os senécios são por galinhos ou decapitação, poda. A gente não consegue fazer mudinha aqui pela folhinha, por exemplo, do colar de rubi. Eu nunca consegui, então eu sempre faço por galinhos. Olha que gracinha, já vai florir aqui, ó. Que linda. Chihuahuense por folhinha. Então existem várias possibilidades. As calanchões por folhas. Muitas crássulas por estaquia, por folha também a gente consegue. Então tudo vai depender da suculenta que você tem aí. Hoje a gente vai trabalhar com aquelas que nos dão possibilidades de retirar, né? Como aqui o paquifito, o diamante, né? A planta diamante. A gente consegue retirar essa folhinha, colocar no substrato e ele nos dá uma nova planta. Aqui é uma glauca, uma Echeveria secunda, variação glauca, não faz por folha. Faz por folhas de haste floral, faz por decapitação e brotação lateral, né? Aqui Topsy Turvy, muito fácil por folha, Calha Argentea por folha e muitas outras. Então, o que eu quero dizer para vocês assim, como retirar a folha, eu vou deixar um vídeo para vocês de berçário,
Na descrição do vídeo. Gente, presta atenção, porque às vezes tá tudo aí e você não prestou atenção e aí você fica com dúvidas, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, retirar as folhas para colocar para germinar. Qual é o processo da germinação? Soltar raízes e brotação. Tem uma ordem cronológica? Não. Tem suculenta que às vezes soltam raízes e não soltam brotação. E às vezes solta a brotação e não solta raízes. Tem algum problema? Brotar sem raízes? Não tem problema algum. É como se você fizesse uma decapitação, uma poda que tem que esperar as raízes nascerem. Ponto. Tá aqui, retirei todas as folhas. Vou deixar num substrato seco até começar a sair raízes. Quando elas começarem a sair raízes, aqui não tem rega, aqui não tem exposição solar, isso vai ficar numa sombra com muita luminosidade, sem incidência de sol direto. Rose, mas não vai regar? Não, mas por que não rega? Porque não tem raiz. Qual o sentido de eu regar se não tem ninguém para absorver essa água? Não tem nenhum sentido, né, gente? Tá, nasceu a raiz da suculenta, igual aqui a pulvinata, já nasceu a raiz, já tá enraizada, eu vou retirá-la daquela bandeja, a pulvinata tava ali no cantinho e eu percebi que ela estava com raízes. Então eu retiro ela e coloco numa outra bandeja, porque a minha observação agora vai ser quando sair o broto. Tem raizinha aqui, posso regar? Sim. Vai debilitar se eu não regar? Não, porque tem uma reserva muito grande aqui de líquido, né? Então, quando você vê que essa folha aqui começou a desidratar, tem que regar. Se tem raiz, então, ela já absorve a água. Então, pode fazer regas, mas bem levinhas, porque essa raiz vai manter essa folha hidratada, tá? Por mais tempo. E aí, quando sair aqui o brotinho, então, a raiz lá embaixo já tá fazendo a função dela. Essa folha vai secar para deixar o bebê já fazer aí a fase de crescimento todinha dela. É uma vida nova que ela vai... Quer dizer, a folha só iniciou, né? O resto quem vai fazer é a raiz e a planta. Como aqui, né? Aqui é um cedo Craige, já nasceu as bolinhas ali e ele precisa de rega, tá? Rega moderada. Outra coisa que eu vou falar aqui para vocês, quando eu estou em um lugar uma região muito quente, que não é o meu caso, mesmo na sombra tem um grande mormaço, né? Sem incidência solar direta, eu borrifo água nessas folhas para que elas não sequem, tá, gente? Porque quanto mais quente, maior a desidratação da folha, né? Desidratando, se ela secar inteira, você perdeu a folha, então não tem brotação. Quanto tempo demora para que isso enraize? É individualmente, cada planta tem seu tempo. Se for uma paraguaiense, posso dizer que uma semana está soltando raiz, 2 semanas, já quem sabe até brotinhos. Uma titubãs, uma fantôme, então são plantas, a Deb também solta muito rápido, mas é individual de uma planta para outra. Eu tenho folha de agavoide aqui, que tem mais de 5 meses e ainda não soltou, mas eu tô vendo que tem uma batatinha ali. E como eu sei que essa batatinha vai me dar uma plantinha, porque já aconteceu isso com ela e ela me deu uma brotação, então eu sei que ali vai sair. Então eu deixo ali, vou deixando, não tá me incomodando. Aqui eu tenho da agavoide Atlas e vai ficar aí. Enquanto ela estiver hidratada e estiver bem, vai ficar aí. A hora que ela secar inteira ou a hora que ela melar, tá fora. Enquanto isso, não. Então, deixei aqui, já vou começar a fazer a minha rega. E isso aqui não vai pro sol. Por quê? Eu não tenho broto ainda aqui. Não tem como eu expor isso aqui a sol se não tem uma brotação. Se eu faço essa incidência solar, o que vai acontecer? A minha folha vai secar rapidamente e eu não vou conseguir nem ver o brotinho que está nascendo. Então, essa daqui já poderia estar, né, num estágio um pouco mais avançado. Vou tirar ela daqui e vou colocar aqui numa outra bandeja, onde tem um monte de bebês que já estão tomando 2 horas de sol por dia. Sol da manhã ou sol do final da tarde. Então,
A partir do momento que sai os brotinhos, olha, tem brotinho aqui muito pequenininho, eu já coloco para tomar sol. E você que está em regiões muito quentes, cuidado para não queimar o bebê. Queimar uma planta grande, ela tem estrutura, ela aguenta mais. Agora um bebê não, tem poucas folhas ainda, né? E aí se ela começa a se debilitar muito, acaba perdendo em função de perder folhas, né? Porque tem pouquíssimas folhas ainda. Aí você vai me perguntar, e rega, Rose, como que eu faço para regar? Gente, a rega aqui é feita a cada 3 dias e eu estou num estado num lugar onde não tem tanta incidência solar e a temperatura agora está amena. Então, secou o substrato, rega. Porque quem fará a compactação dessa planta sua, desse berçário seu, compactação que eu falo é isso aqui, olha, é deixar suculentas compactadas, gordinhas e coloridas. Então, o sol vai estressar, ela vai colorir. A água, a rega manda mais rega para essa planta, que encorpa ela novamente. Aí, durante a noite, ela se hidrata bastante, bastante. Durante o dia, com a exposição solar, o estômago da planta se abre, que é a função onde as folhas têm poros, esses poros se abrem. Aí, ela tem a evaporação do excesso de rega, né, do excesso de água que está ali dentro do corpo dessa planta, né, do espaço foliar, e gases. Então o estômago abre, esses gases são jogados para fora juntamente com o vapor. Isso protege a planta. E aí no outro dia novamente essa planta está hidratada e aí acontece a adaptação, acontece a coloração e a compactação. Então voltando aqui, já tá tomando sol? Tá. Quantas horas? 2 horas de sol por dia. Em estados muito quentes, proteja, coloque sombrite, coloque plástico, filtre esse sol, mas comece a colocar desde bebezinho para tomar sol. Faça essa adaptação para que ela tenha aí uma progressão. Tá daquele tamanho, Rose, posso tirar do potinho? Essa daqui, sim, posso tirar. Olha o tamanho da planta. Mas ainda não vou tirar porque eu tenho bastante espaço dentro dessa bandeja, né? Então vai ficar aqui junto com as outras. Agavoides, eu não deixo agavoides junto com outros bebês. Por quê? Eles demoram mais para brotar, eles necessitam de menos rega para não melar as folhas, porque eles têm uma grande capacidade de armazenamento de água, né? Eles são muito resistentes à exposição solar, então eu deixo separado. E aí quando eu faço a rega aqui, eu faço de uma a uma. E quem não tem raiz ainda, a minha agavoide lipstick não tem raiz ainda, ela não recebe água, porque quem está hidratando ela é a folha. Ela está retirando ali da folha. Então, se não tem raiz, gente, não tem por que receber água, tá? A água recebe quem tem raiz que vai conseguir sugar. Aí, elas estão tomando a mesma quantidade de sol, 2 horas de sol por dia. Já poderia colocar essa no potinho, né? Porque já tá um tamanho bom, então eu posso expô-la mais ao sol, né? E as outras continuam tendo rega. A rega eu faço no pezinho de cada uma. Tem raizinha ali, cobre a raiz, né? Olha, Dionisos, Gavoide Estrela, Lipstick. E olha que gracinha, tá saindo um brotinho lá na batatinha, né? Então nem sempre uma batatinha pode... tem gente que fala, deu batata, não dá brotação, né? Mas às vezes não. E olha que lindo ali. Então rega cada uma individualmente, cada uma. Tá do tamanho que tá aqui recebendo 2 horas. Ele cresceu e veio pra cá. Olha o tamanho que elas estão. Essas aqui são Debs. Deixa eu colocar o dedo aqui mais próximo para vocês verem. Poderia passar para um pote maior? Poderia, mas aqui ainda tá confortável. Ela tem espaço para crescer. Então, o que eu já posso fazer com essas? Eu já posso deixar mais no sol. Se eu passar para o potinho, eu faço uma exposição de 2 a 3 horas de sol por dia até ela se adaptar. E depois eu venho para cá, para fazer essa adaptação a 4 horas de sol por dia, que é o que elas estão tomando. Depois das 4 horas de sol por dia adaptada,
eu vou para 5 horas de sol por dia e assim sol pleno, gente. Então, por que que os bebês se compactam? Porque elas recebem bastante sol, elas recebem bastante rega, conforme a necessidade. Pote pequeno, substrato seca mais rápido, então tem que se atentar. Às vezes eu rego até a cada 2 dias. Então eu vou olhando, quando eu vejo que a opacidade da planta ali não tá tão... Nossa, o vento tá levando tudo aqui. Que a planta não tá tão viçosa, vamos falar assim, e o substrato tá sequinho, pode pôr rega, porque o substrato já secou, né? Então eu faço a cada 2, 3 dias, dependendo da quantidade de sol que elas tomam. E o processo da adaptação comece com 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e sol pleno depois que a planta já se adaptou. Olha que graça, aqui já está tomando 4 horas de sol por dia. Essa é uma baixa. De uma folha eu tive uma colônia inteira. Esse está num potinho 6, só para vocês terem noção. E olha que bacana, esse é o pote 9. Eu tenho 4 mudinhas aqui dentro. Elas amam crescer assim juntinhas. Então vocês conseguem ter um bom desenvolvimento também, porque protege esse substrato da incidência solar. Ela vai receber, aqui em cima elas vão receber a incidência, mas o substrato, por estar com grande parte dele coberto pela folha, né, pelas suculentas, o que acontece? Ele demora mais para secar, então elas ficam hidratadas por mais tempo. E elas amam, dá uma olhada nas titubãs, estão juntas aqui, né? E olha, de repente você colheu um monte de plantinhas que tem a mesma característica. Põe tudo numa bandejinha só. Quando começar a sair raízes, começa a passar para potinhos, como aqui. E daqui vocês vão cuidando até a hora de tirar. Então aqui é um pote comunitário. Tenho várias folhinhas aqui, né? Vão se desenvolvendo, conforme vão se desenvolvendo, eu vou montando os vasinhos. Aqui também, olha, eu coloquei várias folhinhas que eu vou esperar enraizar, né? Depois do enraizamento, aí eu vou separando ou por espécie. Posso colocar várias da mesma espécie dentro de um potinho só, que eu acho super bacana e aqui eu faço muito isso. Dá uma olhada nesse daqui, é o Mirinai, olha quantos lá embaixo. Quando esses grandes aqui em cima estão maiores, eles protegem os que estão lá embaixo pequenininhos. Então caiu uma folhinha, gente, joga lá dentro do potinho, não tem problema. Vão ficar lá embaixo, vão ficar protegidos embaixo da mamãe, vamos falar assim, e vai ficar protegido, né? Aí se pergunta, Rose, quando que eu devo tirar as minhas suculentas dos potinhos e passar para potes maiores? Quando elas já não estiverem cabendo mais dentro desse potinho, né? Aqui, olha, esse daqui foi por muda lateral, até porque é um Morostaque, né? Mas só para vocês entenderem. Eu já poderia passá-lo para um pote maior, que ele já desenvolveu bem lá embaixo, olha, ele já tá tomando todo o potinho. Essa Lovely Rose, não, posso deixar ela aqui por muito mais tempo. Ela vai ficar mais compactada, vai ficar mais estressadinha, não vai mudar a coloração, porque Lovely Rose não muda a coloração, mas a compactação e o desenvolvimento vai ficar muito bacana, né? Porque ela tá no potinho ali individual, tomando todo o solzinho dela. Olha aqui que linda essa daqui. 2 mudinhas que eu peguei de uma planta que morreu, coloquei aqui dentro e tá se desenvolvendo. Folha de Vambri, me deu 2 mudas aqui. Vou deixar mais um tempo porque ainda tem sobra lateral ali. Então, gente, é observação. Olha isso aqui, eu coloquei aqui dentro jadeíta, coloquei prolífica e paraguaiense. Olha que interessante, a prolífica, a paraguaiense está bem compactada e essa daqui uma jadeíta compactada e colorida. E olha quem tá lá embaixo, tá verdinha, não tá colorida, tá compactada porque o substrato aqui tá pouquinho, então a gente consegue desenvolver bem elas aqui. Mas as que estão expostas já estão prontas para tomar mais sol, né? Porque elas fizeram a que a gente fez essa adaptação, né? Então não tem problema colocar várias plantinhas dentro de um potinho. Só tem que saber a hora de retirar do potinho pequeno para passar para um maior. E as bandejas te dão essa condição. Você pode deixar ali por muito mais tempo, né?
A hora que elas estiverem fechando a bandeja, você pode tirar. Aí, de repente, consegue montar até um arranjo. Olha que graça isso aqui. Então, elas vão ficar aqui por um bom tempo ainda. Então, recapitulando. Planta sem raiz não precisa de rega. Berçário, quando eu fiz a colheita, vai ficar num lugar onde não tem incidência solar, mas que tenha muita luminosidade e ventilação. Começou a sair raízes e brotinhos, passa para uma bandeja que vão receber regas. Regas sem encharcamento. Percebeu que o substrato está seco, você vai e rega. Começou a aumentar o tamanho da brotação. Já vamos colocar, saiu broto, já vai incidir essa planta, já vai colocar essa planta para tomar sol. Tá ali 1 hora de sol, vai adaptando, 1h30, 2 horas. Depois de 2 horas, cresceu mais um pouquinho, 3 horas. Já estão maiorzinhas, você já vê que já tá com cor e ela já conseguiu se compactar. 4 horas e aí vai até sol pleno, dependendo da planta que você tem aí, tá? Também não vai querer adaptar uma planta de sol pleno, né? Uma planta de meia sombra para sol pleno, tá, gente? E geralmente as suculentas de meia sombra você não faz muda por folha, tá? Que mais que eu queria falar para vocês de berçário? Eu acho que é isso, não ficou nada que eu acredito que vocês terão dúvidas. As regas são mais frequentes, porque o substrato seca rápido e ela tem maior necessidade de hidratação para desenvolvimento. Então, para quem não sabe, berçário, cada uma tem seu tempo. Então, não apresse-se, nem deixa a suculenta estressada pelo estresse de vocês. Suculenta só tem que se estressar pelo sol, pelo frio e pelo estresse hídrico, tá? Então, nada de ninguém estressado. Cada planta tem seu tempo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se restou alguma dúvida, deixe para mim nos comentários. Ou vai lá no Instagram. Manda para mim lá no Instagram, que aí de repente a sua questão lá vira um vídeo aqui. E aceito sugestões de vídeos, tá, gente? Pode deixar nos comentários que a gente adequa e deixa aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam aproveitar. Hoje as dicas foram de berçários através de folhas das suculentas. Não estou nem falando de folhas de haste floral, não. São as folhas que a gente retira das suculentas. Soltou uma folha, de suculenta que brota através de folha. Mesmo que você não queira fazer um berçário, coloca dentro de um outro potinho. Dentro de um outro vaso e deixa lá. De repente você tem uma surpresa maravilhosa. Ótimo sábado para vocês. Que vocês tenham grande proveito, que vocês tenham grandes berçários, grandes arranjos a partir dos berçários de vocês. E é isso. Grande beijo a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça, já deixa o like de vocês.